Fala galera, vamos corrigir agora as questões de lançamento vertical e queda livre, né? Então, começando pela queda livre. Primeira, Joãozinho abandona do alto de uma torre um corpo a partir do repouso, ponto, né? Durante a queda livre, com G constante, ele observa que nos 2 primeiros segundos o corpo percorre a distância D. A distância percorrida pelo corpo nos 4 segundos seguintes será... Então, olha só, nós sabemos que na queda livre, a altura, né, ela é igual de queda, igual a gt ao quadrado sobre 2. A questão está falando que quando o tempo é 2 segundos, né, a altura que você vai ter de queda vai ser d, né? E ela quer saber qual vai ser a altura que ele vai cair nos 4 segundos seguintes, né? Ou seja, depois dos 2 segundos. Ele quer saber qual a altura que ele vai cair entre t igual a 2 segundos e t igual a 6 segundos. Ele quer saber, ó, nesse intervalo aqui que você vai ter. Tá? Uma das formas de resolver esse problema é o seguinte. A gente pode pegar e substituir o 2 aqui na fórmula, né? Aí vai ficar assim, ó. A distância d que cai é igual a g vezes 2 ao quadrado dividido por 2, né? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então pode cortar aqui. A gente vai chegar na relação de que d é igual a 2g. Agora, olha só. Eu posso descobrir qual é a altura que ele cai nos 6 primeiros segundos, né? Posso fazer isso aqui, ó. A altura que ele cai nos 6 primeiros segundos é isso aqui, ó. Né? Então, ó, g vezes 6 ao quadrado sobre 2. 6 ao quadrado é 36. 36 dividido por 2 vai dar 18, né? Então vai ficar 18g. Só que 18g é a mesma coisa que 2 vezes 9g. E a gente acabou de reparar, a gente acabou de ver que na verdade, botei errado aqui a ordem, né? O ideal para perceber seria assim, ó, 9 vezes 2g, né? A gente acabou de ver que 2g vale d. Então, a gente pode escrever dessa forma, ó. Essa altura nos 6 primeiros segundos é 9 vezes 2g. 2g vale d, né? Então, ele cai nos 6 primeiros segundos uma distância 9d. E nos 2 primeiros segundos, ele cai uma distância d. Então, vamos esquematizar isso aqui com desenho para ficar mais fácil de entender, ó. Tá lá o corpo, né? Aí ele vai cair nos 2 primeiros segundos uma distância. E depois, nos outros 4 segundos, uma outra distância. Olha só. Nos 2 primeiros segundos, ele caiu uma distância d. Nos 6 primeiros segundos, ele caiu uma distância 9d, né? A questão, ela quer saber qual é a distância que ele cai entre 2 e 6 segundos, ó. Aqui é a distância que ele caiu em 2 segundos. Aqui é a distância que ele caiu em 6 segundos. Se ele quer saber o quanto ele caiu após, né, ele ter percorrido a distância d por 4 segundos, ele quer essa diferença aqui. Então é 9d menos d. Então a resposta, ó, ela vai ser 8d, que é a letra D. Tá? E vamos para a próxima questão. Questão 2. Questão 2, ó. Uma pedra cai em um poço e o observador ouve o som da pedra no fundo após 9 segundos. Admitindo uma aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade do som de 320 metros por segundo, qual a profundidade do poço? Despreze a resistência do ar. Então, olha só. Você vai ter aqui o poço, né? Aí o camarada soltou a pedra lá de cima do poço. Aí ela vai e cai. Quando ela chega no chão, né, ela faz um som que vai retornar. E vai chegar da onde o cara soltou ela. O tempo que demora para a pedra cair e o som, quando ela bate no fundo, voltar para ele, é 9 segundos, né? Então a gente pode falar o seguinte, ó. Vamos falar que essa altura aqui, toda, ela é uma altura d. Tudo bem? E aí, vamos falar que o tempo que a pedra cai vai ser o tempo 1. E vamos falar que o tempo que o som que a pedra faz ao bater no fundo subindo, né, é um tempo 2. Nós podemos relacionar assim, ó. O tempo 1 mais o tempo 2, ele vale 9 segundos, né? Além disso, a gente pode falar, né, em relação à queda livre, né? Ele caindo de uma altura d, em queda livre. A gente pode falar que a altura que ele cai
que é ΔH igual a GT ao quadrado sobre 2, a gente está chamando de D. Isso vai ser igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, ó, G vezes tempo 1 ao quadrado sobre 2. E a gente pode falar, né, em relação ao tempo 2, o seguinte, ó, se ele sobe com uma velocidade do som constante, é como se fosse um movimento uniforme. E a gente sabe que no movimento uniforme, a distância é a velocidade, né, que é a velocidade do som, nesse caso vai ser constante, vezes o tempo que ela demorou, T2. Então a gente vai ter aqui, ó, 3 equações, 1, 2, 3, com, ó, G ele deu, velocidade do som ele deu. Então a gente vai ter como incógnita T1, T2 e D. O restante a gente tem. Então é um sistema que dá para resolver. Vamos acabar ele aqui em cima, ó. A gente pode pegar essa primeira equação e botar assim, ó. A gente pode falar que o T1 ele é igual a 9 menos T2. E aí vamos substituir aqui a relação de T1 igual a 9 menos T2 e vamos resolver esse sistema aqui pelo método da comparação. Ó. D é igual a D. Então a gente pode falar, né, que GT1 ao quadrado sobre 2 é igual a V do som dividido por T2. Né? É isso que a gente vai fazer. Então olha só, GT1 ao quadrado sobre 2 é igual a V do som vezes T2. Agora vamos substituir, ó. G vale 10. T1, vamos colocar como 9 menos T2 dividido por 2, igual a velocidade do som, 320 vezes T2. Né? Vamos cortar aqui esse zero com esse e vamos passar esse 2 multiplicando para o outro lado. Tá? Vai ficar assim, ó. 9 menos T2 dentro do quadrado, né? Igual a 32 vezes 2, 64 T2. Vamos levar isso ao quadrado, né? Produto notável, e passar o 64 para a esquerda, ele vai menos. Então vai ficar, ó, 81, né? O quadrado do primeiro, menos duas vezes, primeiro vezes segundo, ó, 18 T2, mais quadrado do segundo. O 64 vem para cá, subtraindo, né? Igual a zero. Então, só resolver aqui equação de segundo grau, de alguma forma que a gente saiba resolver, né? Vamos agrupar o 64T2 com 18T2, ambos são negativos, né? Vamos somar o módulo, então, ó, 81 menos, quanto que dá isso? Dá 82, é 82? É 82. 82T2 mais, esse T2 aqui é ao quadrado, esqueci, ó, mais T2 ao quadrado igual a zero, né? A gente pode fazer Bhaskara aqui, mas geralmente quando a gente tem, ó, o C e o B, né, com uma diferença de uma unidade, né, e o T, né, o T aqui no caso eu estou falando em relação ao coeficiente A, né, esse é o C, esse é o B e esse é o A. O A ele vale 1, então a gente pode tentar fatorar pegando aqueles macetezinhos de ensino fundamental, né, a gente pode falar que o 81 é o produto e o menos 82 é a soma, né? Geralmente, quando a diferença do produto e a soma é 1, né, você vai ter uma dos valores aí tendo o módulo da raiz como 1, tá? Então, olha só, que tipo de produto pode dar 81? Um deles é esse daqui, ó. A gente pode multiplicar 81 por 1, que vai dar 81, né? Que tipo de produto dá positivo? Quando eles têm mesmo sinal. Então, ou eles são menos 81 e menos 1, ou é mais 81 e mais 1. Né? Agora, a soma. Para a soma dar 82 negativa, o maior tem que ser negativo. Né? Mas, se o maior é negativo e eles têm que ter o mesmo sinal, o menor tem que ser negativo também. Né? Então, esse aqui é só um macetezinho que a gente pode fazer. Né? É claro que, de primeira, a gente já achou aqui quais são os valores que dá certo. De vez em quando isso aqui não vai dar certo, né? Mas é só uma ferramenta. Ó. Aí, vamos botar isso aqui fatorando. Vai ficar assim. T2 menos 1, que multiplica T2... Eita, escrevi aqui errado aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó. T2 menos 1, que multiplica T2 menos 81. Isso tem que ser igual a zero. Um produto de dois fatores. Né? Se eu quisesse voltar para cá, ó, faz a prova real. Só multiplicar aplicando a distributiva que você retorna, né? Só fatorei.
É um produto de dois fatores. Para ser igual a zero, um deles tem que ser igual a zero. Então a gente vai escrever assim: T2 menos 1 igual a zero, ou T2 menos 81 igual a zero. Então, ó, T2 igual a 1 segundo, ou T2 igual a 81 segundos. Acontece que T1 mais T2 tem que dar 9 segundos, né? Então não pode ser, não tem como T2 ser 81, ele tem que ser 1, nessas duas possibilidades, né? Então vamos lá. Se T2 vale 1 segundo, nós podemos achar o valor, né, da distância que ele quer saber por aqui, ó. A distância é a velocidade do som, 320, vezes o tempo, que vai ser 1. Isso aqui vai dar quanto? 320 metros. Então a resposta vai ser letra C. Né? Resposta letra C aí, dá 2 de queda livre. E vamos continuar. Vamos para as questões de lançamento vertical. Elas são mais simples, tá? A questão de lançamento vertical. Um disparador de bolinhas está disposto na vertical. Ponto. Ao se acionar o disparador, uma bolinha é lançada e atinge a altura máxima de 22,05 metros, acima da saída do disparador. Qual é a velocidade da bolinha ao sair do disparador? Bom, no lançamento vertical, né, a altura máxima ela tem uma fórmula macetada. Né? A altura máxima vai ser velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Se a altura máxima é de 22,05, então, a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2, a gravidade ele deu? Não. Então, vamos aproximar para 10, porque as respostas estão com valores, né? E vamos lá, é só resolver isso aqui. Bom, 22,5 vezes 2 vezes 10. Isso igual a velocidade inicial ao quadrado. Então, já bota aqui dentro da raiz. 22,5 vezes 2, vezes 10 primeiro, né? 220,5 vezes 2, 441. Então vai ser a raiz de 441. Isso aqui é inteiro? Ó, 20 vezes 20, 400. 21 vezes 21. Tá, isso aqui dá inteiro, dá 21 metros por segundo. Tá, então, ó, resposta letra C. Questão 2. Ó. Uma bola lançada verticalmente para cima, com velocidade inicial 25 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e considere gravidade essa daí. Após 3 segundos ela se encontra a uma altura de... Então olha só. A função horária de posição no lançamento vertical, ela pode ser dada assim, ó. A altura final igual a altura inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Às vezes vai aparecer assim, ó, ΔH igual esse restante aqui, né? Igual esse restante aqui. Mas, né, como a gente quer saber a altura final, e é uma questão que relaciona a altura final com o tempo, e ele deu tempo, provavelmente é uma questão de fazer com a própria função horária de posição, né? Então, vamos só fazer um desenho aqui para entender o sinal, ó. Nós vamos jogar esse corpo para cima, com uma velocidade inicial. E a gravidade é para baixo. Então, ó, elas têm que ter sentidos contrários, né? Então, se eu for transformar, né, em uma equação escalar, colocando em coordenadas, né, um lado tem que ser positivo. Vamos botar para cima positivo, porque a altura vai dar um valor positivo, né? Para baixo negativo. E vamos falar que aqui a altura zero é o chão, tá? Então, olha só, a altura final vai ser a altura inicial zero, mais velocidade inicial, que é para cima, né? A questão falou que é 25, então 25 positivo. Vezes o tempo, que é 3. Menos a gravidade, porque é para baixo, 10 vezes tempo ao quadrado, sobre 2. Então a altura final vai ser 25 vezes 3, 75. Aí corta aqui, ó, o 10 com 2, né? Vezes 5 vezes 3 ao quadrado, 5 vezes 9, né? Então, menos 45. Isso aqui vai dar 30 metros. Então, a altura que ele vai estar é uma altura de 30 metros. Resposta certa, letra A. Tá? Bom, e por último, questão 3 aí. Ó, uma pedra lançada verticalmente para cima a partir do solo e depois de 10 segundos retorna ao ponto de partida. Despreze o efeito do ar e adote G esse daí. A velocidade inicial de lançamento da pedra tem módulo igual. Bom, então
Nós sabemos, vamos pegar aqui essa configuração, velocidade para cima, né? Para cima positivo e por aí vai. Nós sabemos que a velocidade final, né, ao determinado instante, ela é relacionada com o tempo assim, ó, velocidade inicial mais gravidade vezes tempo. Né? Numa situação que você tem um lançamento vertical para cima e você escolhe adotar para cima positivo, né, você pode colocar que a velocidade final ela vai ser a velocidade inicial menos a gravidade vezes tempo. Eu estou botando para cima a velocidade, né, que é um lançamento para cima, né, então ela é positiva, se eu adotar para cima positivo, logo a gravidade vai ser negativa. Só que na altura máxima, é sempre importante destacar isso, na altura máxima a velocidade é zero no lançamento vertical. Né? No lançamento vertical, a velocidade é zero na altura máxima. Então, você pode falar que o tempo que demora para ele chegar, né, na altura máxima, ele vai ser o quê? O tempo de subida, que é o tempo para chegar na altura máxima, é o tempo de subida. E a velocidade vai ser zero. Então, a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo de subida, né, é uma relação válida. Então, passa para o outro lado. Ó. O tempo de subida, né, vezes g é igual à velocidade inicial. O g que estava aqui multiplicando passa para cá dividindo. E você chega nessa relação. O tempo de subida é a velocidade inicial dividido pela gravidade. Né? E o tempo total, né, é o quê? É o dobro do tempo de subida, levando em consideração que ele vai sair de uma altura e retornar para a mesma altura. Né? É claro, se a questão falar que, por exemplo, um cara jogando uma pedra para cima do topo de um prédio, né? O tempo que essa pedra chega na altura máxima não é o tempo que demora para a pedra chegar no chão lá embaixo, né? Se a questão não falar que o garoto estava no chão. Por exemplo, ó, um tipo de situação que o tempo total não é o dobro do tempo de subida. Imagina que está aqui o garoto, está com a pedra para cima. Né? O tempo de subida é o quê? É desse ponto até esse. O tempo de descida é lá de cima até aqui embaixo. Então, né? Quando a gente fala que o tempo total é o dobro do tempo de subida, é o tempo total para ele ir para a altura máxima e retornar para a mesma altura. Tá? Bom, aí voltando. A questão está falando, né, que demorou 10 segundos para isso, para subir e voltar. Então, ó, 10 segundos igual ao dobro do tempo de subida. Então, o tempo de subida é quanto? 5 segundos. Né? E aí, ó, 5 é o tempo de subida, né, que vai ser igual à velocidade inicial dividido pela gravidade. A questão falou que é 10. Então, passa para o outro lado. 5 vezes 10 vai dar 50 metros por segundo. É igual à velocidade inicial nessa questão aí. A resposta certa, letra C. Ok? Fala, galera. Vamos fazer agora aqui a correção das questões de lançamento horizontal da lista, tá? Então, olha só. De um lugar situado a 125 metros de altura do solo, lança-se um corpo horizontalmente com velocidade de 10 metros por segundo. Aí a gravidade é aquela ali. A questão é saber qual é o alcance e qual é o tempo gasto, né, para o corpo atingir o solo. Então, olha só. Tem um objeto andando horizontalmente, né, com uma velocidade de 10 metros por segundo e ela estava em cima de uma superfície, né, horizontal. E ela vai cair. Né? Aí, como é que vai ser a trajetória, né, do movimento dela? Vai ser assim, conforme ela vai para a direita, ela vai caindo, até chegar no chão, né? Bom, aí nós sabemos que tem essa altura aqui, ó, 125 metros, né? E aí, a questão quer saber qual é o alcance horizontal, por exemplo. Vamos chamar esse alcance aqui de D, tá? A questão quer saber qual é o alcance e qual é o tempo que demora para ela cair. Né? Nós sabemos que no lançamento horizontal você tem dois movimentos acontecendo simultaneamente. A gente pode decompor esse movimento, né, em uma queda livre e um movimento uniforme para a direita. Né? Ele vai ser um movimento uniforme para a direita porque a gente não está considerando a resistência do ar. Então não vai ter nenhuma aceleração, né, na horizontal. Mas na vertical tem a gravidade. Beleza? Então olha só. Primeiro vamos descobrir qual é o tempo que demora para cair. Né? Então, assim, nós sabemos que a queda, né, é um parâmetro vertical. Então, a gente pode usar a queda livre. Né? Porque, lembrando, lançamento horizontal dá para dividir em queda livre e um movimento uniforme. Na vertical é queda livre. Então, ó, a altura igual a gt ao quadrado sobre 2. Então, a altura 125 é igual a 10 vezes tempo ao quadrado sobre 2. Passo 2 para lá multiplicando,
2 vezes 125, 250. Né? 250 dividido por 10, né, vai ser o tempo ao quadrado. Isso aqui vai dar, ó, 25. Aí o quadrado daqui passa para o outro lado e vai dar, ó, 5 segundos. Isso significa que a bola vai cair por 5 segundos e vai andar para a direita por 5 segundos. Só que enquanto ela anda para a direita, a velocidade dela vai permanecer sendo 10 metros por segundo no horizontal, né? Então a gente pode falar que a distância D é o quê? É a velocidade vezes o tempo. O alcance D vai ser 10 vezes 5, vai dar, ó, 50 metros, né? Aplicação direta. Então, a gente descobriu aí qual é o alcance horizontal e descobriu qual é o tempo de queda, ok? Aí vamos continuar. Vamos fazer a questão 2 do lançamento horizontal. Ó. Um dublê de cinema deve correr pelo telhado de um prédio e saltar horizontalmente para o telhado de outro prédio 5 metros mais baixo. A distância horizontal que separa os prédios é de 5,5 metros. Considere a gravidade essa daí. E a questão quer saber, o dublê poderá tentar a façanha se conseguir correr no telhado com a velocidade ligeiramente superior a... Então isso aqui que está acontecendo. Ó. Tem um prédio, tem outro prédio. Né? Aí o camarada, só para desenhar mais fácil, vamos colocar como se fosse uma bolinha aqui, ó, né? Ele vai ter que saltar, ele está com uma determinada velocidade, ele vai saltar horizontalmente, né? Só que conforme ele vai para a direita, ele começa a cair. Ele tem que fazer isso no mínimo, de forma que ele chegue aqui, né? Porque se a velocidade dele for menor, ligeiramente menor, ele vai cair no vão, não consegue. E quais são, né, as medidas que nós temos aí, ó, ele vai pular de um para outro, que é 5 metros mais baixo, né? Então você pode falar que essa altura aqui, ó, é de 5 metros. E a distância horizontal que separa os prédios é de 5,5 metros. Tudo bem? Bom, uma das formas que a gente tem de fazer essa questão é lembrar que o tempo que ele demora para cair 5 metros é o tempo que ele demora para andar para o lado, 5,5 metros. E aí, ó, o tempo de queda a gente pode achar por aqui, porque a gente tem a altura, né? Então, ó, 5 igual gravidade 10 vezes tempo ao quadrado 2 dividido por 2, né? 10 dividido por 2 vai dar 5. E o 5 dá para cortar, né? Então vai ficar 1 igual a tempo ao quadrado. Passa o quadrado para o outro lado. Isso aqui vai dar, ó, 1 segundo. Então ele vai cair por 1 segundo. Então ele vai andar para o lado, ó, 1 segundo, não é isso? Então ele vai ter qual velocidade aqui na horizontal? Né, ó, a velocidade, né? Lembrando que é um movimento uniforme, a gente pode calcular pela média, né? É igual a distância, vamos chamar essa distância aqui, ó, de D, dividido pelo tempo, que foi 1 segundo. Então, e essa velocidade, né, vai ser quanto então? 5,5, que é o D, dividido por 1, 5,5 metros por segundo. Então, só botando aí o gabarito, né? Na primeira questão, era 50 metros e 5 segundos, então era a letra D. E na segunda questão, é 5,5, então é letra A. Tá bom? Continuando aí, ó. Questão 3. Ó, um corpo é lançado do solo verticalmente para cima. Sabe-se que durante o decorrer do terceiro segundo do seu movimento ascendente, o móvel percorre 15 metros. A velocidade que o corpo foi lançado no solo era... Acabou que isso aqui não é uma questão de queda livre, né? Então, mas vamos fazer ela, não tem problema não. O que você tem aqui, ó? O objeto estava no chão e foi arremessado para cima com uma determinada velocidade. Aí ele sobe por 1 segundo, né? Então, ó, do 0 até 1 segundo ele subiu essa altura. Depois ele sobe mais 1 e por último ele sobe mais 1 segundo, né? Não por último, mas porque a gente precisa saber é só isso. Aí, olha só, qual foi a altura que ele subiu no primeiro segundo? Foi isso aqui. Qual foi a altura que ele subiu no segundo segundo? Isso aqui, entre 1 e 2. E qual foi a altura que ele subiu no terceiro segundo? Isso aqui, que é de 15 metros, né? Nós sabemos que o lançamento vertical, ele é um movimento, né, que tem uma aceleração constante. Então ele é um movimento uniformemente variado. Nós sabemos que a velocidade média, né, ela é o quê? Ela é a distância dividida pelo tempo.
Só que no move, ela é a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2. Então, ó, a distância foi 15. Ele andou 15 metros nesse segundo, entre 2 e 3. Então, a velocidade média é 15 metros por segundo. O 2 que está aqui, ele pode passar para cá multiplicando. Aí vai ficar velocidade inicial mais a velocidade final. Só que aí a gente vai lembrar que a velocidade, né, final no move é a velocidade inicial mais gravidade vezes tempo. Vamos considerar para cima positivo e para baixo negativo? Vai ficar menos GT. Então, ó, VI mais VF, quem é VF? Ó, vai ser mais VI menos GT. Aí, terminando a questão, ó, 30 igual 2VI, né? Vamos agrupar isso aqui, menos a gravidade é 10, vezes o tempo que é 1, né? Ele subiu desse ponto até aqui em 1 segundo, correto? Passa para o outro lado, você vai ter, ó, 30 mais 10 igual a 2VI. Então, ó, 40 dividido por 2 igual a velocidade inicial, 20 metros por segundo. Só tem que tomar cuidado, porque isso daqui é em relação ao quê? A esse intervalo aqui, né? Então você tem, ó, nesse instante, uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. E quando ele chega aqui em cima, ó, é 3 segundos, né? Então aqui é 3 segundos, aqui é 2 segundos. E aí você tem antes, né? Então essa velocidade inicial não é a velocidade que ele saiu do chão. A gente vai ter que descobrir isso. Como que a gente vai calcular isso daqui, ó? Agora vamos pensar em relação a lá no início, ó. Vamos botar aqui, ó, velocidade inicial vai ser essa daqui agora, tá? Vamos pegar essa, né? Aí, ó, a velocidade final aqui é quanto tempo depois? É 2 segundos depois. Então, ó, essa velocidade final vai ser a inicial, que é o que a gente quer saber, menos, né, a gravidade é 10, né, vezes o tempo, que foi 2 segundos. Só que essa velocidade aqui a gente já sabe, porque após 2 segundos, deu quanto? 20 metros por segundo. Então isso vai ter que ser igual a 20. Então a velocidade inicial é igual a 20 mais 10 vezes 2 é 20, né? Então a velocidade inicial, 40 metros por segundo. Tudo bem? Bom, aí vamos para a próxima questão agora. A próxima questão, ela fala o seguinte, ó. Um motorista de motocross move-se com a velocidade de 10 metros por segundo sobre uma superfície plana até atingir uma rampa em A, inclinada de 45 graus com a horizontal, como indicado na figura. A trajetória do motociclista deverá atingir novamente a rampa a uma distância horizontal D, de forma que D igual a H. Do ponto A, aproximadamente, igual a... Então ele quer saber qual é o valor de D, né? Então olha só, o que você tem aqui? Tá aqui o objeto, vamos fingir que ele é assim. Velocidade de 10 metros por segundo, né? E aí ele está saltando numa rampa, né? Eita, desenho errado aqui, ó. Ele está saltando de uma rampa aqui, né? Aqui você vai ter uma altura H, aqui vai ter uma distância D. E aí você sabe que esse ângulo todo aqui, ó, 45 graus. Acontece que aqui está fazendo 90 graus, né? Aqui a altura, aqui a distância horizontal, né? Beleza. Legal. Então o que a gente tem que saber aqui? O tempo que ele demora para cair aqui, né, é o mesmo tempo que ele demora para vir para cá. Né? A queda livre vai realizar um movimento simultaneamente ao movimento uniforme aqui na horizontal. Lembrando que essa aqui é a questão 4. Né? Então o que a gente pode fazer? Ó? A altura é relacionada com o tempo dessa forma na queda livre. Já aqui no movimento uniforme, nós sabemos que a distância ela é relacionada com o tempo dessa forma aqui, ó, é velocidade vezes tempo. Né? Acontece que, como isso daqui é um triângulo retângulo, aqui, né, o ângulo que você tem é 45, né, você pode falar que a tangente dele é quanto? A tangente dele é 1. Quem é a tangente dele? É D sobre H. Então você pode falar que H e D são iguais, né? Ou então você pode pensar o seguinte ainda, pela lei do seno, ó. Tá vendo que esse ângulo é igual a esse daqui? Então o lado oposto a esse cara, que é o H, tem que ser igual ao lado oposto a esse, que é o D. Então você pode igualar H igual a D. Além disso, a própria questão fala, né? Mas nem sempre ela vai falar. Então pode igualar. GT ao quadrado sobre 2 igual a VT, né? Tem várias formas de resolver isso. Eu vou resolver da forma mais tradicional, né? Para não ter nenhum problema. Então vamos botar, ó, GT ao quadrado sobre 2
menos VT igual a zero, né? Vamos botar o tempo ao quadrado. Vai ficar tempo que multiplica a gravidade. Ela vale quanto? Vamos aproximá-lo para 10? Vezes tempo dividido por 2 menos a velocidade 10. Botei em evidência. O produto de duas coisas está dando zero, né? Ou seja, ou a primeira é zero ou a segunda é zero, né? Ou ambas, né? Mas enfim, vamos cortar aqui. Aí você vai ter, ó, t igual a zero ou 5t menos 10 igual a zero. Então, ó, 5t igual a 10, passa para o outro lado do 5, ó, vai ficar t igual a 10 dividido por 5 igual a 2 segundos. Só que a gente não quer isso, a gente quer saber qual é o valor de t. Então vamos pegar aqui em cima, ó, d igual a 10, né, vezes tempo 2, d igual a 20 metros. Resposta vai ser o quê? Resposta vai ser letra A. Ok? Fala, galera. Vamos ver agora as questões de lançamento oblíquo, tá? Questão 1. Um projétil é lançado a uma velocidade inicial de 50 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Considerando a aceleração da gravidade, essa daí, o tempo para que o projétil atinja o ponto mais alto da trajetória em segundos vale. Então, olha só, tá lá o objeto, né? E ele vai ser atirado com uma velocidade inicial que faz uma determinada inclinação, né, com a horizontal. Então, vamos botar aqui, ó. Aqui é a velocidade. A velocidade é de 50 metros por segundo. E tem um determinado ângulo aí. A trajetória que vai ter, né, esse lançamento, vocês sabem que é parabólica, né? É uma trajetória parabólica, né, considerando que não vai ter nenhuma resistência do ar, nada do tipo, né? E aí, nós sabemos que em cada um dos pontos, né, desse movimento, você vai ter duas componentes atuando, né? Ou pelo menos você vai ter dois tipos de movimento que você pode decompor, né? Você pode falar que você vai ter na horizontal um movimento uniforme e na vertical um lançamento vertical. E aí, a partir das componentes iniciais da velocidade, né, a componente horizontal, que geralmente a gente chama de Vx, e a componente vertical, que geralmente a gente chama de Vy, a gente consegue descobrir várias coisas interessantes, né? Bom, a altura máxima que você vai ter, ela é um parâmetro vertical, né? A altura é um parâmetro vertical. Essa altura máxima, então, para a gente determinar ela, a gente não vai determinar por uma velocidade ou uma componente horizontal. A gente vai pegar pelo parâmetro o quê? Vertical. E pelo parâmetro vertical, isso aqui é um lançamento vertical, né? E quem sabe do lançamento vertical? Nós sabemos calcular a altura máxima a partir da velocidade inicial e nós também sabemos calcular o tempo que demora para chegar até a altura máxima, né? Como é que a gente faria se fosse um lançamento vertical simples, né? Ficaria assim, ó. A velocidade final do movimento é igual à velocidade inicial. Vamos considerar que para cima é positivo e para baixo é negativo. Menos a gravidade vezes o tempo, né? Num lançamento vertical simples, na altura máxima a velocidade seria zero. Então a gente escreveria assim, ó. Velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo de subida. Quando passa para o outro lado, gravidade vezes tempo de subida igual a velocidade inicial, e o tempo de subida vai ser a velocidade inicial dividido pela gravidade. Tudo bem? Quando a gente vai falar, né, de um lançamento oblíquo, a gente não vai usar a velocidade inicial, não vai usar 50, a gente vai usar a componente Vy. Então, ó, a velocidade final y é igual à velocidade inicial y, e é só alterar dessa forma, que o restante vai ficar igual. Tudo bem? Então aqui, ó, velocidade inicial y, velocidade inicial y. Então o tempo de subida é só pegar a componente y, né, e dividir pela gravidade. E aí, ó, como que a gente vai fazer isso? Ó? A componente que você tem, né, você vai pegar por aqui, ó, 30 graus com horizontal, né? Então a componente y ela vale essa altura aqui, que é mais ou menos a mesma altura que essa, né? Então você pode falar que é o cateto oposto desse triângulo retângulo, né? Então essencialmente é só você pegar, ó, o Vy vai ser a velocidade inicial, né? Tô falando tudo em módulo aqui, né? Tô falando de módulo, vezes quem? Um seno de 30 graus. Então Vy vai ser 50 vezes meio, que vai dar 25 metros por segundo. Então o tempo de subida vai ser o quê?
vai ser a velocidade y inicial, 25, dividido pela gravidade, 10, né? Vai dar 2,5 segundos, ok? Então a resposta certa é letra D. Lembrando que ele falou o quê? O tempo para chegar na altura máxima. Significa que na altura máxima a velocidade é zero, antigo valor? Não. Na altura máxima existe a componente x ainda. Toma cuidado com esse tipo de pegadinha, tá? Então existe a componente x na altura máxima, só que a y é zero, ok? E qual seria o tempo total? O tempo total para ela sair de uma altura, ir para a altura máxima e retornar para o mesmo nível, né, é igual ao dobro do tempo de subida, tá? Importante reparar essas informações aí. Bom, questão 2, né? Vamos lá. A questão 2 ela vai falar o seguinte, ó. Uma bala de canhão é lançada com velocidade inicial V0, fazendo um ângulo de 60 graus com a direção horizontal e descreve uma trajetória parabólica. O módulo da velocidade da bala no ponto mais alto de sua trajetória é... Então vamos lá. Está aqui o objeto, né? Vou botar aqui o chão. Aí você vai ter a velocidade do objeto aí, que ele chamou de V0, né? A velocidade inicial. E a questão quer saber qual vai ser o módulo da velocidade na altura mais alta, né? Então olha só, a trajetória é parabólica. Então se trata de um lançamento oblíquo no vácuo, né? Na altura máxima, nós sabemos o que da altura máxima? Que Vy é zero e Vx continua, né? Ou seja, o módulo da velocidade dessa bola na altura máxima é o próprio Vx, né? Então é só você decompor aqui, ó. Vamos decompor. Você vai ter aqui, né, o valor de Vx. Esse ângulo vale 60 graus. Então você pega pelo quê? Pelo cosseno, né? Porque ó, o triângulo é retângulo e esse lado aqui é adjacente, né, ao ângulo. Então, ó, o que vai ser Vx? O módulo, né? Vai ser Vi vezes cosseno de 60. Então, Vx vai ser V0, né, vezes 1 sobre 2. Então, vai dar V0 sobre 2. Resposta certa é a letra A, né? Porque a questão, ela botou meio, né? Mesma coisa que dividir por 2. Tudo bem? E aí, eu sei que não foi perguntado, mas vamos fazer, né, uma pergunta relativa a como que eu calcularia a velocidade, por exemplo, aqui, né? Nós sabemos que Vx não muda, né, em toda a trajetória. Então aqui você teria ainda o Vx. Só que o Vy ele vai mudar. Aqui vai ter uma determinada componente, né? Por exemplo, uma pequena componente assim, ó. Vy, né? E aí, se ele quiser saber qual é a velocidade nesse instante t aqui, você teria que calcular o Vy e o Vx e fazer a soma vetorial. Como que você calcularia Vy? Você calcularia por essa fórmula aqui, ó. Tá? Depois de calcular Vy por essa fórmula, né, se ele te desse o tempo, você pegaria o Vx pela decomposição e faria uma soma vetorial aqui. Tá? Bom, aí a próxima questão. Questão 3. Vamos lá. Observe a figura a seguir. Um helicóptero decola de sua base, que está ao nível do mar, com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, fazendo um ângulo de 30 graus com horizontal, conforme indica a figura acima. Após 10 segundos, qual será a altitude do helicóptero em metros? Então, olha só. Você tem aí o chão. Ele decola do nível do mar, né? Vamos fingir que ele é uma bola, só para facilitar a nossa vida, tá? E ele estava... Rapidinho, só ver se ele estava parado. A questão não fala isso, né? Não, mas decola significa que ele estava parado, né? Ele não vai decolar, se ele já estivesse andando, ele já teria decolado antes, né? Então, ele vai ter uma velocidade nula e vai ter uma aceleração, né, de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? E aí, essa aceleração ela tem um ângulo esquisito, né? Ela faz um ângulo de 30 graus com o horizontal. A questão quer saber qual a altura. Então, olha só, o helicóptero ele vai andar assim, né, até um determinado ponto, que é onde a gente quer. A gente não quer descobrir qual é essa distância percorrida. A gente não quer isso, né? O que a gente quer, então? A gente quer saber qual a altura que ele vai estar do chão. É essa altura aqui, né? Ou seja, fazendo 90 graus, né, com a superfície.
Então, basicamente, ó, isso aqui é 90, isso daqui é 30, né? Se eu conseguir descobrir o valor de D, né, eu consigo achar esse cara aqui, porque tem relações trigonométricas que a gente pode fazer, talvez até teorema de Pitágoras, dá para fazer várias coisas, né? Então, vamos tentar descobrir o valor desse D. Para ficar mais fácil, ó, finge que está na horizontal, né? Finge que simplesmente é uma reta. E você tem um carro que está parado, né? E ele está com velocidade inicial parado, né? E começa a acelerar do zero. E eu quero descobrir qual vai ser a distância que ele percorreu depois de 10 segundos. É só isso, né? Então, olha só, para ficar de uma forma mais elegante, né? A gente vai falar simplesmente que você vai ter aqui um sistema de coordenadas, ó, nessa direção. Vou botar para cima aqui positivo, para cá negativo. Tudo bem? E aí, nós sabemos que a posição final, né, ó, posição final no move, aceleração constante é move, igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Vamos considerar isso aqui como altura inicial ou posição inicial? Né? Então aqui vai ser o zero. Ele vai andar a posição final dele, né? Ou então você poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Delta S, né? É igual a quem? SF menos SI. Então, ó, igual a VIT, aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Você pode botar assim direto. E aí, vamos lá. A variação da posição, ela vai ser, isso aqui vai dar zero porque a velocidade inicial é zero. Igual a 2 vezes tempo. A questão falou que é 10 segundos. Dividido por 2. Vai dar quanto isso aqui, ó? 100 metros. Lembrando que eu chamei esse D aqui de delta S, né? Esse aqui é o D, na verdade. Então, essa distância toda aqui, ó, ela vai valer quanto? 100 metros. E eu quero apenas o quê? O valor dessa altura aqui, ó. Né? Então, vamos lá, ó. Eu tenho a hipotenusa do triângulo e tenho esse ângulo aqui. O que a gente pode fazer? Simplesmente, olha, pegar o 100, né? E falar o seguinte, ó, o 100 vezes o seno de 30, né, tem que ser igual a h, né? Não é o seguinte, acho que é tudo oposto, pegando a hipotenusa e multiplicando pelo seno, né? Então, ó, o seno de 30 é quanto? É 1 sobre 2. Aí você vai ter h, aqui vai dar quanto, ó? 50 metros. Ok? Uma outra forma que você teria para fazer essa questão, né, é uma forma mais elegante ainda. É só pegar a aceleração e decompor. Acha a componente y aqui da aceleração, né? E você vai falar simplesmente que esse vai ser um movimento aqui, ó, na vertical com uma componente AY na aceleração. Você vai fazer a mesma coisa, né? Um movimento uniformemente variado, só que aí acabou aqui, né? Quer ver? Olha só, já acabou a questão. Resposta é letra C, né? Vamos fazer dessa outra forma aqui, ó. Qual vai ser o valor dessa componente AY, né? Você acha pelo seno também. Então você vai botar, ó, AY igual a 2 vezes 1 sobre 2. Vai dar quanto, ó? 1 metro por segundo ao quadrado, né? Aí, vamos jogar na fórmula. Ó, delta S igual VIT, vai dar 0, mais aceleração 1 vezes tempo 10 ao quadrado sobre 2. Esse delta S vai dar quanto? Ó, 100 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, dividido por 2, 50 metros. Você acha direto. Você também pode fazer, né, pela decomposição aí da aceleração. Não tem problema, ok?